Na última quinta-feira estivemos na Dipaô do Boulevard Laçador, ocasião em que entrevistamos eu e Ananda Apio, o jornalista César Moraes, da FCDLRS, e o professor da Escola de Negócios da PUC, Gustavo Inácio de Moraes. A reforma tributária preocupa o setor de serviços. Pode rodar a continuidade da entrevista, Tiago? Já estamos com o professor da Escola de Negócios da PUC, professor Gustavo Inácio de Moraes, que esteve na coletiva de imprensa lá com o presidente Vitor Cor. Mas nós falávamos agora, né, Fernandinha, da crise nas universidades privadas, alto grau de inadimplência, muitos cortes. Isso é uma questão estrutural? Isso vai passar? Como é que está isso, professor? Na verdade, isso é uma questão, sim, estrutural. E aí as crises elas são contornáveis, elas são totalmente gerenciáveis. Mas isso decorre especialmente da particularidade daquilo que é o ensino superior em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Diferente do resto do Brasil, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, as universidades elas se caracterizam por uma prestação de serviços mais interessante para a comunidade. A gente vai chamar de universidades comunitárias, às vezes confessionais ligadas à igreja, mas no geral universidades comunitárias que têm importantes papéis nas suas respectivas regiões. A gente pode citar aí inúmeras delas, a Unijuí, Passo Fundo, a Caxias do Sul, para não falar de Unicinos e PUC, também aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Fevale. Então são todas universidades, aqui dentre esses vários exemplos, que têm uma característica diferente do restante do Brasil. E, lamentavelmente, a política universitária no Brasil ela é direcionada, ela é feita a partir de Brasília, ela é feita com um olhar que é um olhar para um continente chamado Brasil e não especificamente para as características regionais que, porventura, emergem em cada parte desse país. E aí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são especialmente penalizados porque tem essa proposta comunitária, tem essa proposta de uma universidade que não está somente dentro da sala de aula, mas também está na rua, está presente na sociedade. E esse modelo, ele é um modelo que, dadas as políticas do MEC, ele fica espremido, vamos colocar assim, ele fica amassado entre um modelo que é o de universidade federal gratuita, e a universidade particular, tradicional, com fins lucrativos, e também, né, com uma perspectiva aí mais comercial, menos focada na pesquisa e mais focada na formação de profissionais. Muito bem. Agora há pouco nós conversamos com o César. Ele disse, olha, esses assuntos mais complexos vamos deixar para o professor Gustavo, né? O professor Gustavo fez uma apresentação muito interessante, com slides, né? Eu até mandei os slides para o Tiago, meu diretor de TV, está lá com eles. Eu não sei se o senhor lembra de cabeça algum número de slides que pode ser. Tiago, bota esse slide aí na tela, aí, porque é sobre isso que eu vou falar agora. Na realidade, professor, eu queria que o senhor fizesse um resumo, nós não temos muito tempo, né? Como foi a sua palestra lá na federação, um resumo do resultado do varejo esse ano de 2023 e as perspectivas para o ano que vem. É um ano que me parece, eu não sei se é de incertezas, a reforma tributária passou ontem, foi uma solenidade extraordinária no Senado Federal, na Câmara Federal. Agora a palavra é sua, professor. Na verdade, assim, quando a gente fala do resultado de 23, ele foi um resultado que, para um certo segmento de varejo, ele foi muito favorável, para um certo segmento de serviços de comércio, especialmente aqueles comércios, aqueles varejos ligados aos bens semiduráveis e não duráveis, né? Por exemplo? Nós estamos falando de alimentos, por exemplo, nós estamos falando de têxteis, de calçados, né? E esses setores, eles foram muito bem, eles tiveram um desempenho positivo, inclusive quando se considera no Rio Grande do Sul, na comparação com o restante do Brasil. Farmácias, né, os segmentos populares, vamos colocar assim, de baixo valor agregado, de produtos de baixo valor agregado, eles foram muito bem. Eu acho que isso é um depoimento de que está acontecendo um certo dinamismo dentro da economia brasileira, né, e esse dinamismo a gente atribui especialmente ao setor de empregados autônomos. Os empregados autônomos, aquilo que já não é mais o carteira assinada, mas que tem conseguido renda, tem conseguido defender renda fora da carteira assinada, ele tem obtido uma renda significativa e tem concentrado o seu consumo nesses segmentos de bens não duráveis, né, de baixo valor agregado. Então, novamente, alimentos, farmácia, produtos de higiene, têxteis, calçados, têm tido um bom desempenho. Entretanto, os setores de bens duráveis, né, quando nós falamos de alto valor agregado, móveis, veículos,
esses setores, material de construção, esses setores têm tido alguma dificuldade. Então, eu acho que é um depoimento também, né, de que, mais uma vez, se o cidadão está percebendo renda, se ele está conseguindo fazer renda, entretanto, ele não está conseguindo planejar o longo prazo. Ele não tem tido um encorajamento para contratar um crédito, por exemplo, para a compra de um veículo, para a compra de um material de construção. E esses setores do comércio varejista, tanto no Brasil quanto especialmente no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul ele teve um desempenho, slide 4, ele teve um desempenho... Tiago, slide 4, por favor, Tiago, na tela agora. Ele tem tido, sim, um desempenho abaixo do restante do Brasil, né? Então, esse desempenho a menor em relação ao Brasil, um crescimento de 1% apenas, contra um crescimento de 3% no restante do Brasil, demonstra que o varejo gaúcho, naquilo que são os segmentos duráveis, tem tido uma grande dificuldade. Então, financiar um eletrodoméstico, financiar móveis, financiar material de construção, financiar veículo, num contexto de juro alto, tem sido uma dificuldade. Num contexto onde a renda é incerta, a renda do autônomo, embora possa ser significativa, ela é uma renda que varia ao longo do tempo, ela é incerta, então dificulta a contratação, dificulta o planejamento do crédito nesse contexto. Professor, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta também. A gente tem modificado esse perfil, digo assim, do poder aquisitivo do brasileiro ao longo dos anos e pós-pandemia também? Isso se vê claramente? Sim, isso se vê claramente. Eu acho que isso passa pelo mercado de trabalho e pelas reformas que foram feitas no mercado de trabalho. O perfil de renda fixa ou de renda certa diminuiu, né, e aumentou o perfil de renda variável, né, aquela renda que é tipicamente a renda de um autônomo, né? Então, a gente pode até enxergar um aumento na renda geral, né, a renda do mercado de trabalho brasileiro formal e informal tem aumentado, mas ela tem sido mais incerta. Então, a gente tem aqui o que é uma situação na qual as famílias elas têm um orçamento mais apertado, né, mas, eventualmente, elas têm alguma aquisição mais significativa ao longo de um ano, sem qualquer planejamento. Isso dependeria do fluxo de trabalho que elas teriam. Isso que eu ia te dizer, mais trabalho em função de ter modificado algumas coisas pós-pandemia. Por exemplo, mais aplicativos, enfim. Mais trabalho autônomo, mais trabalho de entregas, né? E esse perfil do mercado de trabalho, ele veio para ficar, né? A gente vai ter que começar a aprender a lidar um pouco melhor com a reserva, né? Guardar um pouco mais, trabalhar um pouco mais essa ideia de reservas para momentos de crise, para momentos de dificuldades em que você tenha dificuldade para obter renda, e isso é um desafio para o brasileiro nesse momento, né, porque ele convive com essa angústia. Ele veio de uma situação na qual, em geral, ele tinha um contrato fixo e agora ele passa a ter um contrato autônomo. Esse contrato autônomo, é bom dizer, também ele está mais sujeito a, por exemplo, interrupções por saúde. Anteriormente você tinha uma proteção legal, você tinha assim, uma situação na qual você conseguia uma estrutura de proteção e dessa feita é você que tem que gerar essa estrutura de proteção. Então esse é um momento assim de adaptação. Eu não diria que é ruim, eu diria apenas que é um momento de adaptação ao novo mercado de trabalho. E começar a pensar realmente em fazer essa reserva, que é super importante. É super importante. A reserva, a gente sempre indica, né, na medida do possível, sempre reservar 10%. Eu costumo brincar, né, que a gente parcela a TV, a gente parcela, quem sabe, o veículo, a gente parcela eletrodomésticos. Por que não parcelar a tua tranquilidade? Reservar 10% da tua renda, uma continha de bolso, né, uma continha, uma conta de bolso. Assim. Geralmente as famílias que têm de 1 a 2 salários mínimos, reservar 10%, guardar 10% e não tocar enquanto não houver uma emergência é bastante importante. Famílias que têm rendas maiores, a gente recomenda sempre subir 5 a 10 pontos percentuais a cada parcela de salário mínimo. Então, aquele que ganha 3 salários, quem sabe guardar 15%, aquele que ganha 4 salários mínimos, quem sabe guardar 20%, para que o seu padrão de vida não decaia na medida em que ocorra algum imprevisto, alguma intercorrência aí de saúde ou de trabalho. Queria só reforçar aquilo que o Dr. Gustavo falou, com muita propriedade, a questão do crédito, do crediário, né? De parcelas, de comprar a prazo. Hoje em dia, o Brasil já tem há algum tempo a questão do cadastro positivo, né? Que facilita bastante a tomada de crédito tanto pelas pessoas físicas quanto pelas pessoas jurídicas. A FCDL ela tem esse modelo hoje através da parceria que ela possui com a CODE,
né, que é um dos maiores e mais inovadores birôs de crédito do Brasil. Então é importante que essa cultura do cadastro positivo também seja mais fortalecida no Brasil. Aquela coisa do conste, nada consta, aquela coisa da pessoa ser negativada, é uma coisa que já não abre portas, acaba não viabilizando que o comércio tenha mais expressividade nas suas vendas. Então o cadastro positivo ele veio para ficar e ele precisa ser fortalecido. Queria aproveitar que a gente estava falando em fazer essa reserva, guardar um dinheirinho. Eu te perguntar, até uma dúvida particular minha, acredito que seja de muitos telespectadores também. Esse dinheiro, guardo aonde? Na poupança? CDB? O que é melhor? Na verdade, assim, a poupança ela não é recomendada pelas baixas taxas que ela apresenta. Então, normalmente, quando se tratam de baixos valores, ou até mesmo os valores importantes dentro de uma família que não tem um patrimônio representativo, a gente costuma indicar a compra de títulos do Tesouro Direto, né? O títulos do governo, títulos, às vezes, por vezes pré-fixados, pós-fixados. Nesse momento que nós estamos aqui, dezembro de 23, indica-se os títulos pré-fixados, né? Mas a gente tem aqui, então, talvez uma oportunidade, através do Tesouro Direto, de, primeiro, reduzir custos de aquisição, custos bancários, custos de tarifações, e, segundo, você investe num título bastante seguro, tão seguro ou mais quanto a poupança, lastreado pelo governo e com uma perspectiva de médio ou longo prazo, o que ajuda, inclusive, a família a se disciplinar, né, e recorrer a esse patrimônio apenas em casos mesmo de emergência. Com os bancos digitais agora também ficou mais fácil de fazer esse tipo de aplicação. Justo. Os bancos digitais tornam a vida do cliente mais fácil, mas é preciso tomar cuidado porque junto com os bancos digitais você tem uma série de ofertas, oferta de cartão de crédito, oferta de produtos financeiros, né, que são importantes. É claro que eu não vou aqui dizer que eles não são importantes, eles são instrumentos que facilitam a nossa vida, mas que a gente tem que ter disciplina, né? Então é muito comum hoje ter famílias com 3/4 cartões de crédito, né? E a gente não recomenda, a gente recomenda no máximo 1 ou 2 e para serem utilizados em situações de emergência. Precisou uma viagem ou quebrou alguma coisa importante dentro de casa, você recorre ao cartão de crédito. Caso contrário, né, a gente recomenda aí uma parcimônia, né, um cuidado no uso desses instrumentos financeiros. Até porque a gente não pode imaginar que o cartão de crédito, aquele valor, incorpore os nossos rendimentos. Ele não faz parte dos rendimentos. Ele não faz parte dos rendimentos, perfeito, né? E, mais uma vez, ele é um facilitador. Muitas vezes eu vou comprar uma viagem, o cartão de crédito ajuda a parcelar a viagem, mas, né, entenda o cartão de crédito como um recurso, como um instrumento de facilitação, não como um recurso de gasto, né? Ele ajuda a fechar negócios, ele não ajuda a comprar, né? Ele é apenas um instrumento. Verdade, está aí. Então agora vamos então para a pergunta-chave, que é o que 2024 nos espera? Eu não tenho bola de cristal, né? Já vou alertando, né, Alexandre? Não vou ficar te devendo essa. Vai chamar um slide, professor? Então, a gente tem, né, uma perspectiva para 2024 que é uma perspectiva bastante parecida com a de 2023. O Brasil, infelizmente, apesar de ter um potencial gigante, ele cresce pouco, né? 2023 aí tem uma perspectiva de um crescimento oficial de 2,9%, 2,5%, o que é pouco, né? Muitas vezes se comemorou o fato do Brasil crescer na perspectiva de 2023 3%, e isso é muito pouco frente ao potencial brasileiro. O que se tem aqui, né, eu acho que aí é importante a gente jogar essa reflexão para o nosso telespectador, é que o crescimento brasileiro ele não será significativo enquanto nós não tivermos um importante investimento externo. Os governos, o setor público brasileiro não dispõe de recursos significativos para fazer investimentos. A nossa poupança, né, enfim, o nosso mercado financeiro ainda é um mercado financeiro que tem poucos recursos, até pelo fato da população ter uma renda ainda baixa, né? Então, só teremos crescimento econômico significativo na medida em que aporte esse capital externo na economia brasileira. Tem aí uma ou outra notícia de chegada de capital externo, sobretudo capital árabe chegando no Brasil, né? É importante para o crescimento econômico brasileiro, mas precisa-se de um volume firme, né? Um volume constante para haver crescimento econômico brasileiro. Isso não vai acontecer ainda em 2024. Em 2024 ainda é um ano que a gente vai crescer cerca de 2% na nossa perspectiva apenas. Você pode ver isso como um copo meio cheio, um copo meio vazio, né, Fernanda? No sentido de que, né, poderia ser pior,
né? Mas, de qualquer forma, 2% é um crescimento importante. E aí esse crescimento ele também está concentrado, né, como a gente citou anteriormente, no desempenho dos informais. Nós não vamos ter tantas carteiras assinadas, a gente não vai ter uma expansão de carteira assinada, mas vai ter uma expansão, sim, né, naquilo que é um trabalho informal, na economia informal, que, repito, não é necessariamente ruim, né? Inclusive, a população tem percebido uma renda maior nesse tipo de trabalho. Tá? E aí, então, infelizmente, vai ser essa toada de 2%. E aí, uma pergunta que o Alexandre deixa, que eu acho que é importante, um gancho que é importante a gente chamar a atenção, é da reforma tributária. Né? A reforma tributária foi promulgada ainda ontem, né, no dia 20 de dezembro de 2023, e a reforma tributária ela mexe consideravelmente naquilo que são os tributos. Nós estamos falando dos tributos indiretos, né, da economia brasileira, ICMS, por exemplo, mexe no IPI, né, e aí mexe, sobretudo, no perfil dos setores da economia brasileira. Então, existe a perspectiva da indústria pagar menos impostos e existe a perspectiva, entretanto, de agricultura, de serviços agropecuários e serviços, né, entre eles o comércio, pagarem mais impostos. Então, nós temos um temor aqui, né, sabendo que o setor de serviços é um setor gerador de empregos, nós temos um temor aqui de que a reforma tributária, ela nos seus primeiros anos, nos seus primeiros momentos, ela tem um impacto, sim, considerável no setor de serviços. Né? Então, até se ganhar uma compreensão sobre como funciona esse novo mecanismo, até a definição da própria alíquota. Então, 2024, por exemplo, tem a discussão aqui das leis complementares à reforma tributária. Foi aprovada a reforma tributária genérica. Os decretos regulamentadores agora. As leis complementares. E ela só vai entrar totalmente no ar em 2029. É muito longo o período. É muito longo o período de transição. Talvez isso seja importante, né, para que as atividades se adaptem, mas existe um risco nas leis complementares, na discussão das leis complementares, que é a definição, por exemplo, para começar, da alíquota. A alíquota não foi definida na reforma tributária. Então foi um cheque em branco que os congressistas passaram. Eles vão definir agora, a partir de 2024, essa alíquota, mas já se fala numa alíquota de pelo menos 27,5%, o que caracterizaria como a maior alíquota do mundo. Até então, nesse tipo de imposto, o imposto sobre valor agregado, a maior alíquota do mundo é da Hungria, 27%. O Brasil já se promete pelo menos 27,5%. E a depender do tamanho das exceções, exceção para cesta básica, exceção para medicamentos, a gente vai ter alíquotas ainda maiores. Então, eu compartilho um pouco de uma apreensão, Alexandre, se você me permite, Fernanda, de uma apreensão com a reforma tributária, porque definiu-se uma simplificação. Isso é importante. Mas todo uma outra dimensão de definições ficou pelo caminho. Entre elas a alíquota, entre elas os setores, entre elas quais são as exceções, entre elas, né, por exemplo, quais são os mecanismos de compensação a uma população mais pobre, que é uma população mais afetada por esses impostos indiretos. Você imagina assim, né, bares e restaurantes, por exemplo, terão uma alíquota maior. E é um mito pensar que só as famílias ricas ou de classe média alta comem fora. Né? Nas grandes regiões metropolitanas brasileiras, onde há uma grande dificuldade de transporte, em que as pessoas não voltam para casa na hora do almoço ou na hora do seu lanche, né? Então a gente vai ter aqui um impacto também sobre famílias de classe média baixa ou eventualmente até de classe baixa. Né? E isso é um perigo que 2024 nos reserva. Eu temo muito pelo setor de serviços. O setor de serviços que inclusive é um grande empregador na economia brasileira, empregador de profissionais de nível médio, que a gente sabe são profissionais que estão mais vulneráveis no mercado de trabalho, eles podem ser grandemente afetados pela reforma tributária. Esses cuidados ainda não foram, né, explicitados dentro da proposta. Eu achei bem interessante esse ponto, que esses dias eu vi uma matéria, Apple, sobre isso. O brasileiro ele tem esse poder de resiliência. A pessoa levar marmita, está chegando agora em ambientes que se cobra R$2, R$3 para esquentar a comida, porque não tem nem dinheiro para almoçar. Exato, porque ao longo do tempo o brasileiro ele foi mudando o seu hábito e ele percebeu que ao invés de almoçar fora, mesmo que seja um buffet, mesmo que seja um prato feito, ele opta, né, pela comida em casa. Ele prepara, quem sabe, no domingo toda a comida da semana, congela, né, e leva na forma de marmita, como tu bem colocou. Né? E aí os restaurantes, enfim, as casas perceberam essa mudança de comportamento e começam, né, a se apropriar também vamos colocar, desse serviço que é, né, oferecer, esquentar a marmita, esquentar a comida
porque representa sim uma substituição do tradicional prato feito ou, quem sabe, do tradicional buffet dentro da cultura brasileira. E esse efeito, eu acho que é importante chamar a atenção, repito, né, esse efeito é muito maior nas regiões metropolitanas, pela dificuldade do transporte. Então você vai percebendo como uma coisa vai se encaixando na outra, né? E como uma política, de repente, uma política de dificuldades no setor de transportes, em grande parte das regiões metropolitanas brasileiras, afeta, por exemplo, o hábito do brasileiro, né? Obriga o brasileiro, por exemplo, ao final de semana já preparar, vamos dizer assim, toda a sua boia, né, para todo o restante da semana. Até em relação a essa questão também do transporte, a gente sabe que pós-pandemia a gente teve uma redução de ônibus, horários de trem. Então as pessoas não têm tempo para ir em casa, almoçar, como antigamente se fazia. Justamente. E aí eu acho que tem esse elemento da dificuldade de transporte. E é importante salientar que existe a opção do home office, né, do trabalho em casa. Mas isso é apenas para um segmento de profissionais qualificados. Em geral, né, o mercado de trabalho brasileiro formado, infelizmente, por pessoas que têm apenas o ensino médio, que têm apenas um ensino médio incompleto, acaba, né, tendo uma consequência importante. E aí o cidadão, o trabalhador mais sofrido, o trabalhador menos remunerado, ele acaba também se expondo a essa situação. Tu falou do caso do transporte, né, e me vem à mente também o caso a gente falou aqui do congelador, do refrigerador, da geladeira, que agora, nesse final de ano, tem novas medidas do governo federal, né, novas medidas que se dizem medidas ambientais, mas que vão encarecer, por exemplo, a compra de geladeira. Uma série de regulamentações que diz respeito à eficiência energética, que, claro, são importantes, mas vão acabar por encarecer a geladeira no mercado brasileiro. A Associação de Eletrodomésticos já faz um alerta que a geladeira mais barata no Brasil vai começar a sair por R$4.000, pelo menos. E aí você começa a perceber o drama de uma família mais carente, de uma família mais pobre, onde a geladeira, inevitavelmente, com o tempo, vai se deteriorar, vai perder desempenho, e isso vai ficar refletido em duas coisas. Primeiro, que a conta de luz vai encarecer, por esse desempenho pior da geladeira. Segundo, porque para adquirir uma geladeira nova, vai ter que ser feito um esforço de crédito, um esforço, a gente citava aqui, né, a dificuldade com juros altos, a dificuldade com uma renda que você não pode, nem sempre você pode comprovar, e isso vai dificultar a aquisição, por exemplo, da geladeira. Eu vejo aí um futuro que algumas famílias, por exemplo, vão começar a compartilhar a geladeira, né, dependendo da situação, vão começar a compartilhar a geladeira, até por essa questão também de preparar toda a comida durante a semana, pela impossibilidade de voltar para casa. Mandar um abraço para o doutor André Berger, lá na Califórnia. Minha filha, jornalista Renata Appel também. Meu amigo Vavá, em Paris, todos eles nos assistem, é impressionante. Eu fico imaginando o seguinte, a gente fala em perspectiva para o ano que vem. Quantos empresários estão preocupados? Como é que vai acontecer o ano que vem? Para a gente concluir, professor Gustavo, peça um slide para o Thiago, para o senhor fazer um fechamento. Nós temos 2 minutos, por favor. Eu peço o penúltimo slide para o Thiago, né? E aí a gente tem o que são os desafios para o ano de 2024. Né? O primeiro grande desafio é o acompanhamento da reforma tributária, de como as leis complementares vão definir, né, alíquotas, exceções, como vai definir mecanismos de tributação, mecanismos de compensação, e como as firmas, afinal de contas, precisam se organizar para encarar esse novo cenário de reforma tributária, né, que, como tu bem disse, tem um período de transição, mas acaba dificultando. Um segundo desafio para o ano de 2024 é a queda de juros. A queda de juros permanecerá, pelo menos, no primeiro semestre de 2024, mas tenderá, né, na nossa projeção, tenderá a se extinguir mais ou menos por volta de julho, de junho, de agosto do ano que vem. Então nós vamos ter aqui o que é uma queda significativa da taxa Selic, para em torno de 10%, né? Mas, de qualquer forma, a inflação não vai ceder e isso vai limitar, então, a queda de juros no segundo semestre. Então, o que a gente vê são manchetes de queda de juros no primeiro semestre e, entretanto, uma manutenção no segundo semestre no entorno de 10%. Acho que o cidadão já pode começar a se preparar, né, para ainda ter uma taxa de juros em torno de 2 dígitos no ano que vem. E, finalmente, um terceiro desafio, né, o desafio
que eu acho que é de todos os anos, né, de como a gente faz crescer a economia brasileira, de como a gente faz a nossa criatividade, as nossas linhas de produtos aparecerem no mercado. E isso tem, claro, né, uma reflexão importante aqui, porque o setor privado tem feito a sua parte, né, e aí o setor público ele precisa puxar um pouco dessas alterações, precisa puxar um pouco desse esforço, porque o setor público, em geral, ele tem feito o esforço pelo lado do que é mais fácil, né, que é o lado de cobrar mais tributos. E aquele lado que traz resultados no médio e longo prazo, que é o de cortar a despesa, o setor público tem feito muito pouco, né? A reforma tributária é um pouco isso. Há um compromisso com a sociedade na reforma tributária de simplificar os impostos, mas não há qualquer compromisso da parte do setor público. E esse compromisso precisa aparecer em 2024. Muito bem. Você, empresário, você, telespectador, você, nosso seguidor, tem alguma dúvida em relação a esse tema? Eu faço ideia, deve ter muitas. Mande um e-mail para nós, eu vou pedir para o Thiago colocar na tela, o apel@consumidorrs.com.br, eu encaminho para o César Moraes, encaminha para o professor, de repente, alguém queira alguma consultoria, não é? Porque é um momento que a gente tem que ter muita sabedoria no que vai investir, quando vai investir, o montante que vai investir, e o professor é um especialista, é um doutor, então está aí essa minha observação. Muito obrigado, professor Gustavo, pela participação. Meu querido jornalista César Moraes, obrigado também. Nanda Appel, obrigado. Você é encantadora como sempre. Nos despedindo daqui do Di Paolo. Para o Consumidor RS, Nanda Appel e Alexandre Appel. Consumidor RS especial hoje, direto aqui do Di Paolo. Vamos falar do ano novo. Ao meu lado, o gerente daqui da unidade Boulevard Laçador. Quase não saiu, porque a gente tem outras também, né, Milton? Tem mais 19, né? Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser no ano novo, funcionamento. Funcionamento normal, né? As lojas aqui de Porto Alegre, horário normal, só fecha na véspera, né? Algumas lojas na Serra, como Gramado, vai abrir na ceia de Natal, né? Ano novo também. É bom sempre acompanhar no site, né? Cada loja tem os seus horários de funcionamento, né? Tá ali bem especificado ali. Mas aqui na nossa loja de Porto Alegre, nós iremos trabalhar normal, fechamos somente no domingo à noite. No dia de Natal, durante todo o dia, estaremos abertos, no almoço e na janta. E Ano Novo também, dia 1º, aberto almoço e janta. Algum cardápio especial, além dos vinhos aqui, que a opção é vasta? O nosso produto tem já por ser uma culinária de seu galeto a primo canto, né? Tem tudo a ver com o Natal, né? E no Ano Novo também a gente vai estar aberto aqui, já proporcionando algo mais aqui na nossa sequência. E a gente, antes de começar essa matéria, estava conversando sobre o espírito natalino, sobre as famílias se reunirem. E realmente parece que depois da pandemia algumas coisas mudaram, né, Milton? A gente falou assim que poucas pessoas, e às vezes prefere ir para um restaurante mesmo, vão para a galeteria, não faz bagunça em casa. A gente tem como base, assim, o público mais jovem costuma mais pegar um litoral, assim, né? Mas hoje, aqui, falando especificamente de Porto Alegre, as pessoas têm um público que gosta da cidade mais vazia e não vai cozinhar em casa, né? Então, já sabe, vem aqui com calma, com tempo. A gente já desde o começo de dezembro vem acompanhando aí as confraternizações de família, por a nossa loja ser próxima do aeroporto. Muitos familiares vão receber as famílias que estão lá 2, 3 anos. A pandemia distanciou muito, a gente presenciou aqui essa semana. As avós conhecendo o netinho pessoalmente de 3 anos, que morava lá na Austrália e que só conhecia pela chamada de vídeo, né? Então, Di Paolo por ser uma comida especial assim da nona, família, mesa farta, todo mundo reunido, não seria um lugar mais apropriado, né, para vir aqui confraternizar e desfrutar do nosso belo galeto, das massas e saladas, né? Agora verão, né? Uma comida leve, né?